Sejam todos bem-vindos. O IDPcast é uma produção acadêmico-audiovisual do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Nos próximos episódios, nós vamos conversar com professores e professoras sobre os novos rumos do direito constitucional no Brasil e no mundo, passando por temas clássicos como a proteção dos direitos fundamentais e jurisdição constitucional, bem como novas questões trazidas pelo desenvolvimento tecnológico e digital das sociedades contemporâneas. Eu sou o Victor Marcel Pinheiro, eu sou professor aqui da nossa casa, do IDP, de Direito Constitucional, sou advogado, sou consultor legislativo do Senado Federal e eu serei o host nesses próximos encontros, recebendo nossos convidados sobre os temas em debate. Hoje, neste primeiro encontro, temos a honra de receber o professor Hilton Norberto Robler Filho, que tem se dedicado a um tema caro a gente, que é o do constitucionalismo digital. No constitucionalismo digital, nós nos questionamos sobre novas formas de exercício do poder por agentes públicos e especialmente agentes privados, que influenciam como nos comunicamos, o que consumimos, em quem votamos, em última análise, como formamos nossas convicções e tomamos nossas decisões. O professor Hilton, ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, realizou pós-doutorado em Direito Constitucional no programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, no Canadá, e no Max Planck Institute, em Heidelberg, na Alemanha. É professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e aqui também do nosso IDP. É diretor da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABD-Const, e também atua como advogado. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha. Obrigado pelo convite, Victor. É uma grande alegria estar com vocês aqui nesse podcast do IDP, que é muito ouvido, bastante reverberado, seja em áudio, seja aí nas mídias digitais. Maravilha. Então, professor, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o constitucionalismo digital, eu faço um questionamento inicial o que significa esse constitucionalismo digital e como é que a gente diferencia ele do constitucionalismo tradicional, que eu estou colocando entre aspas aqui. Maravilha. Então, o constitucionalismo é um pensamento, uma filosofia que pauta a atuação prática do direito constitucional. O constitucionalismo digital ele é diferente porque a nossa sociedade tecnológica, as modificações que nós tivemos, impactou na própria teoria constitucional. Até um livro que eu estava conversando com o professor Victor um dia desses, do De Gregório, chama-se exatamente Constitucionalismo Digital, publicado pela Cambridge University. Ele começa logo discutindo isso, né, que é uma revisão do constitucionalismo atual a partir das modificações que aconteceram. Maravilha. Eu acho que é importante destacar também que quando a gente pensa em constitucionalismo digital, a gente está pensando na interface de meio de vida híbrido, né, que nós fizemos hoje. Não é simplesmente o constitucionalismo que se aplica na internet. Algumas pessoas, o constitucionalismo na internet, não é só isso, porque o nosso meio de vida hoje ele é híbrido, ele é físico e digital ao mesmo tempo. Então é toda essa influência tecnológica que nós temos no nosso dia a dia que ultrapassa a fronteira digital para o físico digital, mas que está presente nesse entrecruzamento de nossas formas de vida na sociedade. É ótimo. Na verdade, até aproveitando o momento, nós do IDP, professores e professoras, temos uma coluna no Conjur chamada Observatório Constitucional, E na última coluna que eu escrevi exatamente sobre constitucionalismo digital, a gente falou e conversou sobre um conceito de constitucionalismo digital. Isso que o professor Victor nos trouxe, eu concordo plenamente. Nós temos, não há separação hoje entre a vida física e a vida digital. Nós estamos aqui, por exemplo, com um celular. O celular, na verdade, é um pequeno computador que as pessoas conseguem peticionar, se comunicar, acessar o banco, resolver vários problemas. Nós temos documentos. Então, o constitucionalismo digital, na verdade, o que é? É a maneira pela qual a tecnologia impacta na vida comum de todos nós, A questão da pandemia trouxe a necessidade de nós estarmos cada vez mais conectados. Aquelas pessoas, isso, que não tinham um acesso a pacote de dados, a um meio tecnológico adequado, tiveram muita dificuldade para trabalhar, para estudar. E essa semana mesmo, o Brasil saiu uma pesquisa sobre a grande desigualdade. E uma das questões muito grandes na desigualdade é a desigualdade no acesso, não é isso? A bens tecnológicos. Tem outro autor chamado Jimmy Susskind, um livro muito interessante chamado Future Politics. Ele vai falar que nós estamos num momento na civilização que nós vamos decidir, se nós vamos ter dois tipos de seres humanos: aqueles que têm acesso, que se beneficiam da tecnologia, que estão inseridos intensamente na tecnologia de maneira positiva, e aqueles que se utilizam pouco por causa de questões econômicas, por dificuldade de acesso e tem uma série de problemas. Então, sim,
né? Não é só... E é uma ótima questão que o professor Vitor, né, nos traz aí, um tema, né, que originariamente se pensava o constitucionalismo digital era apenas para questões de tecnologia digital, mas hoje em dia se fala exatamente nisso, né? Que é como a tecnologia impacta. E até uma última questão, Vitor, o IDP promoveu, faz pouco tempo, em maio, sempre a gente no IDP, o ministro Gilmar Ferreira Mendes participa, em parceria com o professor Ingo Sarlet, com o professor Francisco Balaguer de Granada, todo ano tem um evento sobre constitucionalismo digital de forma digital. Em maio nós tivemos esse evento, em maio agora de 2022. E a professora Mariana Canotilho, que é juíza do Tribunal Constitucional Português, né, ela falou exatamente isso, né? A maneira pela qual a tecnologia impacta, né, e de que maneira ela está impactando exatamente agora, mudando a forma pela qual nós atuamos, não apenas discutindo questões de tecnologia digital, mas indo para além disso. Maravilha, professor. Eu acho que uma das questões interessantes que surge nesse contexto, né, de interação de meio digital e meio físico, é a questão das plataformas digitais, né? E acredito que o termo constitucionalismo, ele traz um certo estranhamento inicial, né? Porque nós aqui no direito público sempre temos constitucionalismo, né, até o século XVI, XVII, XVIII, assim por diante, de limitar o exercício do poder por parte do poder público, né? Nós sempre pensamos no direito público e no poder público, mas nós observamos uma certa expansão do direito constitucional, nós sempre conversamos, né, do direito público como um todo, administrativo também, para justamente dar conta dessas assimetrias de poder, né? O professor então citou o De Gregório, que tem muitos, né, artigos conhecidos sobre o tema, e ele traz lá que se pensa em como combater assimetrias de poder por meio do direito, que é algo que está no pensamento jurídico já há alguns séculos, mas inicialmente pensado para o poder público. Então, eu queria saber, professor, na sua visão, como é que essa questão se adapta aí para as plataformas digitais, para essa relação, né, enfim, que vai se expandindo, essas assimetrias de poder que vão se construindo socialmente e vão se expandindo do meio físico para o digital, depois digital de novo para o físico, nesse intercâmbio, e, obviamente, desafiando, né, as fronteiras do pensamento constitucional e jurídico também, em alguma medida. Perfeito. Esse é um tema, digamos assim, muito importante, como o professor Vitor bem colocou, né, sobre o constitucionalismo digital e suas implicações práticas, né? Resumindo a ópera, a necessidade do direito, e especificamente do direito constitucional, regulamentar com mais força as questões das plataformas digitais, das redes sociais, né? Todos nós sabemos como as redes sociais impactam intensamente na vida, seja ela cotidiana, seja econômica e também político-jurídica. As eleições, por exemplo, né? O impacto que as redes sociais têm nas eleições, ele é gigantesco, podendo se fazer com que um candidato, um partido ou um grupo ganhe ou perca. Isso é muito debatido na literatura internacional, no famoso e triste caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, né? Mas é discutido no Brasil e na Europa também com bastante intensidade. Dessa maneira, obviamente, as discussões que nós temos é como vamos fazer essa regulamentação, né? Faremos essa regulamentação. Até o professor, nesse evento nosso de maio, o professor Balaguer, né, e outros professores portugueses, o professor Augusto, discutiram muito o papel do Tribunal Constitucional, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, lidar com essa questão. O ministro Gilmar Mendes e o professor Vitor Fernandes têm um texto muito bom na Revista Brasileira exatamente sobre jurisdição constitucional. Além disso, para além da regulamentação por decisões de casos, né, ou de questões dos tribunais constitucionais, a legislação, né? Esse tema, como o professor Victor sabe, é bastante complexo, né? A regulamentação via legislativa de questões que impactam na liberdade em geral, não é isso? No acesso às informações. Agora nós temos, digamos assim, uma regulamentação muito interessante, apesar de complexa, que é a regulamentação alemã de 2017, depois modificada em 2021, estabelecendo uma série de procedimentos para que as redes sociais, de alguma maneira, tenham. E um outro tema que é muito interessante e impactante é a autorregulação, né? O professor Kanayama e eu, meu colega da Federal do Paraná, escrevemos num livro em homenagem ao professor Paulo Bonavides, né? Exatamente sobre a questão de como nós podemos pensar a estruturação, a partir das próprias empresas, de mecanismos que facilitem, por exemplo, né, que fake news, que desinformação não prolifere, mas sim, como nós vamos lidar com essas redes, especialmente que elas formalmente são empresas privadas, e como bem colocou o professor Victor, é uma questão do constitucionalismo que tradicionalmente lida com a limitação do espaço público, especialmente do Estado, né? Mas
como nós todos sabemos, né, especialmente a partir do constitucionalismo social, esse tema de uma certa regulamentação no espaço privado também é central, digamos assim, para o constitucionalismo. Muito interessante. Essas colocações, professor, me fez lembrar um pouco algumas reflexões contemporâneas que se faz sobre a mudança da postura em relação à internet, ao cyberespaço, né? Que era uma expressão, talvez os mais jovens aí nunca ouviram falar, mas cyberespaço é que se tinha como um local diferente, livre, enfim, com outro ethos, com outras categorias de pensamento e relações humanas, especialmente lá na década de 90, né, início dos anos 2000. E acredito que quando a gente pensa nesses desenvolvimentos que o senhor está apontando, nós percebemos uma certa mudança de postura, né? Me parece que nós tínhamos uma postura no início da década de 90 muito mais liberal do ponto de vista regulatório do que hoje nós, né, temos com diversas iniciativas. No primeiro momento se tinha até declarações de independência do cyberespaço, coisas que ficaram famosas aí na literatura, enfim, na militância política a favor da liberdade na internet, né, depois do princípio da neutralidade de rede. Mas me parece que hoje realmente nós estamos já talvez terceiro ou quarto momento dessa discussão. Eu queria que o senhor colocasse um pouquinho a sua visão sobre isso, se na sua visão nós estamos caminhando, vamos dizer assim, para uma talvez aproximação ou regulação do espaço digital em algum sentido semelhante ao espaço físico, com alguma das categorias que nós temos, né, enfim, aquilo que nós vemos no dia a dia, para o espaço digital. E também, se quiser, comentar um pouquinho das iniciativas recentes que têm se discutido de regulamentação de União Europeia, né? O senhor comentou agora da lei alemã, de alguns atos que estão aí em discussão e sendo adotados sobre isso. Maravilha. Então, sobre a questão, né, originariamente, né, se pensava que meio que a internet era um espaço que prescindia do Estado-nação e prescindia de uma regulamentação jurídica que estabelece proibições e obrigações. Uma visão que muitos chamam de extremamente libertária sobre as interações na internet. Ou seja, né, a liberdade, de maneira um tanto quanto ou quase ilimitada, seria a regra nesse espaço, né? Sabe-se que isso não é verdade por uma série de razões, né? Obviamente que o Estado-nação continua importante apesar das modificações, né? Como o Brasil regulamenta o fenômeno, como os Estados Unidos regulamentam o fenômeno, a Alemanha, China, Israel, impacta a maneira pela qual os cidadãos e as pessoas e as empresas se utilizam, né? Então, apesar da aproximação de regulamentações e de uma proximidade maior, pelo menos digital entre as pessoas, né, nós temos ainda muita relevância para o Estado-nação. Eu sou que não sou um nato digital, né? Eu me lembro quando tinha, o professor Victor mais novo, mas deve se lembrar também, a internet de escada, né, que era muito caro, né, quando surgiram os primeiros softwares que você conseguia falar com pessoas do outro lado do mundo. Claro que isso traz um impacto muito grande. Eu me lembro que eu me comunicava com pessoas da Austrália, do Japão, não sei o que, achava aquilo muito interessante. Acho até hoje algo muito interessante. Por exemplo, eu tenho aqui, converso frequentemente com professores italianos, professores espanhóis, né? Assim, rapidamente. Então, essa interação nos traz, de fato, uma liberdade. Isso não é mentira, é verdade. De outro lado, né, nós sabemos também que uma série de questões, né, que restringem uma atuação, seja a maneira pela qual, né, as redes sociais são estabelecidas, né, seja pela qual a maneira que essas interações por meio da inteligência artificial são construídas, né, por aquilo que se fala muito hoje em dia, são os algoritmos. Alguém pensa, algoritmo, que palavra é essa? Nada mais é do que um código, né, que vem da matemática, que estabelece uma série de decisões, né, por meio da inteligência artificial. É comum todos vocês começam a pesquisar em algum buscador, não é isso? Algo, e reiteradamente, né, informações, especialmente publicidade, advém. Então, essa visão que o professor Victor falou bem, libertária, passa a ser revista, seja pelo impacto que isso tem, seja pela a maneira pela qual isso também produz, né, na vida em sociedade. Um tema muito interessante, até eu e o professor Victor estávamos conversando sobre direito ao esquecimento, né, o direito ao esquecimento no Brasil, na Alemanha, né, desindexação. Então, o que nós vemos, professor Victor, especialmente na União Europeia, é uma preocupação maior com a regulamentação, né? Seja por meio de documentos da União Europeia, seja por meio de comandos e normas nacionais, né? Então, especialmente o tema da proteção de dados. Aqui no IDP tem todo um cuidado com a proteção de dados. O professor Danilo Doneda, a professora Laura Schertel Mendes são grandes estudiosos, né? E um dos temas essenciais com a digital é a proteção de dados. E como todos nós sabemos, a Europa
está bastante avançada. Desde 96 tem regulamentação, pelo menos desde, né, mas antes tem regulamentação mais robusta, tem uma série de atos que lidam, e a própria nossa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil é muito inspirada na legislação europeia, né, na legislação alemã. Então, o que nós vemos é que a liberdade, né, obviamente é um direito fundamental essencial para o constitucionalismo e para a nossa Constituição no artigo 5º, mas obviamente a liberdade não quer dizer o exercício ilimitado e sem medida, né? E há necessidade, sim, de uma regulamentação adequada, uma regulamentação constitucional. Recentemente, até uma orientanda minha de mestrado, a Thailin, defendeu exatamente um trabalho sobre liberdade de expressão, analisando as fake news e as regulamentações, né? Uhum. E a questão na Alemanha é que é uma regulamentação razoavelmente minudente, exigindo relatórios constantes de grandes empresas que lidam com as redes sociais, que têm um número expressivo de pessoas, como elas lidam com as denúncias sobre informações falsas ou sobre violação de direitos fundamentais, né? Multas podem ser aplicadas, né? Então, especialmente na Europa, a gente vê, porque obviamente tem regulamentação na China, tem, né? Muitas vezes a regulamentação na China, a literatura especializada aponta questões atinentes aos direitos fundamentais não são muito observadas nessas regulamentações, né? Tem aspectos positivos, mas tem muitos aspectos que trazem problemas em relação aos direitos fundamentais, né? Os Estados Unidos tem a visão mais liberal, né? Essa construção que a Suprema Corte tem, depois se solidificou em certa maneira, né? A visão bastante... alguns autores, como o professor Victor bem conhece, ou Infis, né? Falam uma visão ultraliberal, né? Então, ali há uma regulamentação menos intensa, pelo menos, né? Para utilização cotidiana, né? Não no que diz respeito a temas de segurança, que é outro tema bastante complexo, né? Segurança e terrorismo. Uhum. Puxa, são muitos temas aqui, professor Hilton. Fiz algumas anotações, até consultei aqui para ver um número de medida provisória que eu vou comentar, mas acho que fica claro, pelo que o professor está colocando, a profusão de interseções do direito constitucional com os desafios do ambiente digital. Eu acho que a gente pode começar a vislumbrar como as novas tecnologias, especialmente a interação com plataformas digitais, vêm alterar o nosso dia a dia de forma profunda. Algumas pessoas tinham um certo ceticismo no começo, não, vai continuar tudo a mesma coisa, as mesmas, né, as relações, o direito mais ou menos de uma forma semelhante, se pensar o público, o privado, o particular e o Estado, mas acho que esses exemplos que o senhor traz mostram quão profundo é realmente essa transformação digital. Enquanto o senhor falava, eu fiz só aqui algumas anotações para fazer breves comentários, começando pelo direito ao esquecimento. Eu também tive a oportunidade, né, como o senhor contou, de escrever um pequeno artigo na nossa coluna, lá do Conju, do Observatório Constitucional, e esse caso que o Supremo, né, julgou, de Harter e Toffoli, tem que ser lido com cuidado, né? Alguns colegas falam, não tem direito a esquecimento no Brasil, não tem direito a desindexação no Brasil. E acho que o ministro e a maioria que o acompanhou é bem claro nesse sentido. Uma coisa é o direito ao esquecimento, eu gosto de dizer que aquele caso é 1.0, vamos dizer assim, né? É o da televisão, é o da revista, que é uma situação. Quando a gente fala em desindexação, mecanismos de busca, os motores de busca, né, e o grau de facilidade ou não de acesso a uma informação, a gente está falando de outra coisa, né? Acho que a União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem alguns julgados interessantes aí desde 2017 sobre esse assunto. E como o senhor está pontuando, a legislação, a tendência, né, a lei alemã, essa proposta que está praticamente já acertada do Digital Service Act da União Europeia, vem colocar uma responsabilidade nas plataformas por desindexação de conteúdo e também moderação de conteúdo. Então a gente vê realmente uma transformação, uma tutela, inclusive, de direitos fundamentais, que passa a ser uma medida protagonizada também por particulares, por plataformas, por agentes privados, que é um tema que nos desafia. Enquanto o senhor falava, também me chamou a atenção a questão da nossa LGPD, né, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e tivemos ontem, eu fui conferir o número, a medida provisória 1124, que transformou a NPD em autarquia. E isso é um grande avanço, né? Eu vi até hoje um artigo do professor Fabrício Mota, que escreve bastante sobre esse assunto, sobre a importância de a gente institucionalizar, né, a nossa autoridade de proteção de dados pela via da autarquia, né? Uma pessoa jurídica de direito público, separada, enfim, do Executivo Federal, com garantias, com procedimentos, com estabilidade, diligência. E acho que essa medida provisória que foi editada ontem, em 1124 de 2022, vem justamente nessa linha. E o último ponto que eu notei também da sua fala, que o senhor comentou a questão dos sistemas de inteligência artificial, no mundo e no Brasil também, né, nós estamos discutindo como regular, né,
essa nova forma de tecnologia, de inferências, né, de generalizações, probabilidades. E no Senado Federal, destaca essa iniciativa, foi constituída uma comissão de juristas, né? Eu tenho a honra de fazer parte dessa comissão, de debater os temas, né? Enfim, ela é presidida pelo ministro Cueva, da STJ, a relatora é a professora Laura Scherto Mendes, aqui também do IDP. Então, nós temos discutido, pensado como tentar compatibilizar essa nova forma de tecnologia com garantias e direitos fundamentais. Então, são muitos temas que eu acho que abrem margem para a nossa reflexão. E aproveitando o ensejo também, o professor Victor, que é alguém que estuda bastante direito constitucional e também é consultor legislativo do Senado, teve recentemente, até a gente estava conversando já desse, professor Victor e eu, sobre a Lei 14.365 agora, de 2 de junho de 2022, que altera o Estatuto da Advocacia. O que me chamou a atenção, professor, foi exatamente a tentativa de modificação do artigo 7º, que prevê os direitos dos advogados, né? Uma questão prática, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem duas formas de julgar agora. É julgamento presencial ou síncrono, não é isso? Em que os ministros, advogados, né, as partes do Ministério Público estão simultaneamente dedicados àquela atividade, né? Atualmente, no plenário do Supremo Tribunal Federal, um advogado, uma advogada de todo o Brasil pode sustentar virtualmente, desde que requeira, né? Isso, obviamente, é importante. Acesso à justiça facilitou bastante, né? Isso, também os ministros podem, né, participar remotamente, né? Ou seja, né, nessa atual situação, nós temos o plenário virtual. Importante plenário virtual, que é um julgamento nas sessões ordinárias, não é isso? Durante 6 dias. E eu estava vendo agora, estou escrevendo um artigo sobre o tema, por exemplo, no plenário virtual de 3 de junho, agora, deste ano, junho de 2022, até 10 de junho, foram mais de 100 processos no plenário, 90 e poucos processos da primeira turma, 100 e poucos na segunda turma, né? E esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado previu o quê? Né? A possibilidade do advogado da advogada, quando requerer a sustentação oral, que esse processo fosse analisado de maneira síncrona. Por quê? Porque se entende o advogado analisando o tema constitucional, analisando, né, o caso que é relevante para maximizar, né, isso, o direito à ampla defesa, ao devido processo, trazer oralmente de maneira síncrona essas questões para que assim o tribunal possa deliberar. Acabou que a mensagem do presidente da República foi de veto, né, ao inciso e ao parágrafo 2A. Ainda tem prazo para o Congresso Nacional analisar esse veto. Eu, sinceramente, acredito que a manutenção do texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional seria um avanço importante para uma concretização ainda mais adequada, né? Ou seja, de uma prestação jurisdicional digital, que é importante pelo acervo do Supremo, pela necessidade de até acabar com um tema que o professor Victor e eu tivemos aí, a questão das decisões monocráticas. As decisões monocráticas são importantes, obviamente, né? Mas quanto mais o Tribunal Constitucional, os tribunais constitucionais falem de maneira colegiada, mais adequado, né? Buscando uma razão de decidir que transcenda, né, entendimentos específicos, ainda que bastante relevantes, dos seus ministros, das suas ministras. Perfeito. Como, né, vocês perceberam, o professor já está antecipando um tema de um próximo podcast nosso aqui, né? Já vamos conversar com certeza sobre transformação digital também do Supremo e plenário virtual. Acho que é um dos temas mais interessantes e que, para quem também na advocacia, como nós, né, atuamos aí no Supremo, a gente vê o desafio que é, porque são centenas de processos todas as semanas e a dificuldade de se fazer uma sustentação oral que, né, vai realmente impactar, que vai ser ouvida pelos ministros, assessores, porque num volume tão grande de casos é muito desafiador, muito difícil de você ter realmente uma atenção dedicada, específica a cada caso. Teve até, salvo notícia, na semana passada, uma discussão interessante no plenário do Supremo sobre essa questão. Isso, exatamente. Né, sobre essa questão das sustentações orais, dos destaques, que é um tema realmente também que a gente vai poder se debruçar aqui. Voltando um pouquinho à questão do direito brasileiro, do nosso constitucionalismo digital, professor, eu queria perguntar qual que é a sua visão sobre a emenda constitucional que nós tivemos esse ano, a 115, que trouxe, né, um novo, né, ou pelo menos, né, tentou trazer um novo direito fundamental, lá no artigo 5º, inciso 79 da Constituição, o direito à proteção de dados pessoais. Essa emenda, quando nós trabalhávamos com ela no Congresso, sofreu algumas críticas do seguinte sentido: não, a proteção dos dados pessoais já é garantida pelo direito à privacidade. E, né, existe todo um debate doutrinário e jurisprudencial sobre até que ponto privacidade e proteção de dados estão ou não relacionados ou englobados um no outro. Aí eu queria saber da visão do senhor, qual que é a importância ou não dessa emenda constitucional
E como é que o senhor vê o consumo digital, a reflexão sobre ele no Brasil, a partir, talvez, desse fato legislativo, constitucional relevante que nós tivemos agora nesse ano de 22? Ótimo. Eu penso que é um fato bastante relevante, oportuno, e saúdo, na verdade, o Congresso Nacional por ter aprovado essa emenda constitucional número 115, né? Por quê? Porque, como nós sabemos, né, a proteção de dados ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em mais de um julgado, em mais de uma assentada, e nós temos uma legislação infraconstitucional que busca densificar a questão da proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, é inegável, até o professor Ingo Sarlet, esse evento que nós estivemos juntos em Granada, presencialmente em janeiro, o tema dele é exatamente a proteção de dados e discutindo sobre essa emenda constitucional 115. Eu até estava conversando com o professor Vitor no outro dia, tem um evento que nós, professores do DP, participamos, que vai ter agora em Palermo também. Eu vou falar exatamente sobre privacidade, um tema que me é muito caro. Minha dissertação de mestrado foi sobre privacidade. Mas, resumindo a ópera, né, originariamente a proteção de dados estava naturalmente mais atrelada à privacidade ou intimidade de vida privada, como nós colocamos aqui no Brasil. A grande questão atual é que não se protegem apenas dados atinentes à privacidade, né? Se discute muito a proteção de dados em geral. E em razão da relevância que tem a proteção de dados, se justifica uma tutela, um âmbito de proteção, como bem sabe o professor Victor, que é professor aí de Direitos Fundamentais, né, um âmbito de proteção próprio, específico, que permite, assim, mecanismos de proteção mais adequado. Então, a proteção de dados originariamente está atrelado à privacidade. Obviamente que, em uma situação, no caso concreto, pode incidir simultaneamente a proteção da privacidade e da proteção de dados, mas a relevância que isso tem, especialmente em virtude do quê? Dos modelos de mercado que a internet tem, que os aplicativos têm, mas não só. Em virtude também da importância que os dados têm para o Estado, seja para promover políticas públicas, né, seja para realizar fiscalizações ou a sua atuação no poder de polícia, no meu entendimento justifica bastante. Penso eu que não há, digamos assim, como acolher a ideia de que já estava previsto a privacidade, então não precisa da proteção de dados. Eu acho que tem alguns aspectos interessantes, como o professor pontua, que é justamente que a proteção de dados ela está diretamente relacionada àquela ideia de privacidade no sentido negativo, né, de um âmbito da vida pessoal que você mantém oculto das pessoas, mas no sentido positivo de ser relacionada à sua autonomia. A partir do momento que a gente começa a ter um tratamento massivo de dados pessoais, né, enfim, por agentes públicos, especialmente privados, a gente percebe que a própria capacidade de as pessoas, em geral, formarem seus juízos de preferências, e aí preferências de consumo, políticas, intelectuais, de lazer, ela passa a ser fortemente afetada pelo tratamento de dados pessoais. Então, aqui, também eu sou daqueles que saúdam, né, essa emenda constitucional, por entender que o âmbito de proteção desse direito fundamental ele também é diretamente relacionado à própria construção da autonomia do ser humano. Então, simplesmente compreender a questão de tratamento de dados como uma questão de privacidade é insuficiente nesse sentido. Então, concordo aqui com o professor, acho muito, muito interessante essa colocação. Uma outra questão aqui que eu acho que essa pode ser uma última grande questão, talvez, abrangente, mas que nos desafia, que eu trouxe aqui para o nosso debate, se pensar, né, nas categorias. Nós somos professores de direito constitucional, então fomos formados ainda no momento, talvez, pré-transformação digital, né? Eu também sou dessa época da internet de escada, professor, ficava contando lá 10 horas ou meia-noite para pagar um que era mais barato. Aquela coisa toda, sou dessa época. Então, assim, quando a gente observa essa transformação, né, digital da vida, né, e a gente se pergunta qual que vai ser o impacto das categorias jurídicas dentro do direito, das categorias dogmáticas. A gente está acostumado a pensar em jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade e ação do poder público. Temos uma discussão já de décadas da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mas ainda talvez um modelo, né, de relação de trabalho, relação, né, os precedentes supremos associativa, ou talvez uma relação, enfim, em um contexto específico de consumo, mas com essa, vamos dizer assim, com esse caráter disseminado da relação entre particulares com temas tão sensíveis como nós estamos tratando, eu acho que, em alguma medida, o direito constitucional, as categorias dogmáticas do direito constitucional vão ser impactadas. Então, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar um pouco das suas reflexões sobre esse assunto, de o que vai mudar no direito constitucional, na forma como nós pensamos no direito constitucional, jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade, a partir dessas questões que nós estamos debatendo,
Seria muito interessante ouvir sobre isso. Legal. Esse é um tema que me causa bastante, digamos assim, perplexidade, né? E dúvidas também. Mas, resumindo a ópera, né? Eu penso que muitas categorias têm que ser revistas, redimensionadas, em parte modificadas, né? Mas, obviamente, que as categorias centrais elas vão ser mantidas apesar de essas modificações e alterações. Exemplos, né? Você fala hoje, como o professor Victor bem sabe, sobre, né, a dimensão digital dos direitos fundamentais, né? Ou seja, nós temos que repensar a teoria dos direitos fundamentais, né? Isso, à luz do exercício desses direitos por meio digital e também, né, a maneira pela qual a tutela deve acontecer, né? Por exemplo, o Brasil é um dos países, pelas informações e pelas pesquisas que se tem, que mais se, entre aspas, consome informação por meio de redes sociais, né? Comparado com a Alemanha, o número é muito menor. Apesar de ter uma queda no acesso aos mecanismos de comunicação tradicional, né, jornal, seja ele impresso, o impresso está cada vez menos consumido. Eu sou um daqueles que, quando tenho mais tempo, no final de semana, eu gosto de ler um jornal impresso, né? Mas, assim, os sites de empresas jornalísticas, né? No caso do Brasil, os números são muito fortes, né? A quantidade de pessoas que dizem, né, em pesquisas, que obtêm informações, né, por meio das redes sociais é muito grande. Isso, obviamente, altera a maneira pela qual nós pensamos uma série de questões. Desde um tema clássico, a liberdade de imprensa, né, isso, mas o direito à informação correta, né, um tema que a Constituição espanhola prevê, né, a informação veraz, né, verídica, né, correta, né? E nós discutimos de que maneira a Constituição brasileira ela tutela a informação, direito à informação, como a informação, né, que não é fake, né, é falsa, tem uma contradição, a gente sempre conversa, como é que algo que é uma notícia é falsa, é uma contradição entre essas palavras, mas de qualquer maneira, obviamente que isso nos traz reflexões sobre o acesso à informação, a divulgação de informação, o papel da imprensa, né, sobre as formas do direito do trabalho. O professor Victor bem colocou que, tradicionalmente, o direito, a eficácia horizontal, né, dos direitos fundamentais versa muito sobre temas de direito do trabalho, né? O direito do trabalho está se modificando, ou, quiçá, né, as realidades, né? Nós estamos vendo que muitos falam da uberização, né, isso das relações de trabalho por meio de plataformas, né? Claro que, penso eu, que a gente é uma dinâmica de trabalho diferente, né? Mas eu penso que a gente também não pode retroceder, né, digamos assim, uma regulamentação absolutamente ultraliberal dessas relações, né, vindo, né, antes dos movimentos trabalhistas do século XIX. Então, esse é um tema que o direito constitucional está se debruçando constantemente no Brasil e no mundo, né? Nos Estados Unidos, alguns estados norte-americanos estabelecem, né, uma remuneração mínima ainda para que os trabalhadores, né, de aplicativos, por exemplo. Claro que um trabalhador de aplicativo é diferente de alguém que está albergado pelas normas da consolidação das leis do trabalho, né, isso pelo direito trabalhista clássico, mas eu penso que nós temos que nos preocupar com uma nova visão sobre essas modalidades de trabalho, essas modalidades de interação. O professor Victor falou do Constitucionalismo 1.0, né? A professora Mariana Canotilho também falava sobre isso, ela se debruçou no Tribunal Constitucional português sobre a questão de sigilo, né? Como o sigilo muda muito com a cada vez mais intensa relacionamento das pessoas em geral, né? Isso com essas plataformas. Então, a gente estava lendo hoje a Constituição, no artigo 5º, falando sobre sigilo de correspondência, né? Quando que a gente recebe correspondência hoje em dia? É muito raro, não é isso? A gente recebe, às vezes, o quê? Boleto, mas os boletos recebem no e-mail ou no teu aplicativo, né? Até multas de trânsito você pode aderir àquele sistema que existe, você recebe ali na hora, eventualmente se pagar antes, você recebe um razoável desconto, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, sigilo de correspondência na modalidade tradicional, ela perde muito seu impacto. Mas, obviamente, eu tenho uma outra forma, como é o sigilo, por exemplo, dos e-mails, né? Muda muito, né, pelos termos de uso das empresas. Então, assim, eu acho que, e a literatura, né, os estudiosos apontam, né, que o que nós estamos vivendo agora é uma revisitação da teoria.
seja da teoria constitucional, seja dos institutos constitucionais, da jurisdição constitucional, como ela é exercida, né? Quem imaginaria que você poderia eventualmente estar, né, muito distante aqui de Brasília e estar sustentando oralmente, ou você está peticionando, não é isso, de madrugada, né, e esse ato sendo devidamente registrado, né, e aceito. Então, obviamente que isso mudou muito, e como o professor Victor falou, né, isso nos causa muitas reflexões também, né, práticas e teóricas sobre como o direito constitucional deve ou está a regulamentar as questões. Eu acho que um ponto, professor Hilton, sobre esse impacto que tem chamado muita atenção e que me causa muita curiosidade é sobre a expansão da ideia de devido processo, né? Nós observamos uma tendência já na de hoje, né, já de alguns séculos no direito, de procedimentalização do exercício do poder. Uhum. E tem se discutido isso muito, e acredito que essas iniciativas que nós comentamos há pouco, né, a lei alemã, o próprio Digital Services Act na europeia, o PL das fake news, em alguma medida, que tem sido debatido aqui no Brasil, está na Câmara dos Deputados, tem tentado construir vamos dizer assim, trazer um aparato que nós conhecemos do direito administrativo para essas relações com as grandes plataformas, de procedimentalizar, especialmente, né, o maior exemplo que nós temos hoje, mas tenho certeza que isso vai expandir, é a moderação de conteúdo, né? Quando você faz um post lá na sua rede social e aquele conteúdo é barrado, bloqueado, proibido pela rede social, que é um agente privado, né, até que ponto aquilo, e eu sei que é um tema caro, o senhor afeta, né, restringe ou viola a sua liberdade de expressão, né? E como isso tem que ser tratado dentro da própria plataforma, né? Nós temos observado as plataformas criarem, né, seus mecanismos internos de governança, de moderação de conteúdo, né? Enfim, a gente tem notícias de que todos os anos são feitos milhões, né, de atos de moderação de conteúdo, e isso acho que traz um desafio até, vamos dizer assim, um chamamento à realidade nossa, né, do direito constitucional, de que nós não podemos talvez ter nem a ilusão, do ponto de vista fático mesmo, de que a jurisdição constitucional, de que um juiz vai poder analisar cada caso de moderação de conteúdo. Não dá. Porque no dia a dia nós temos milhões e milhões de pessoas fazendo, né, produzindo conteúdo que tem uma checagem mínima, e essa checagem está sendo institucionalizada por essas propostas legislativas, né, e está se discutindo isso no Brasil, até que ponto isso vai ser trazido para cá. Então, eu acho que o desafio para o direito constitucional é enorme, né, para não, de lado, não se aferrar a um passado de controle forte, estatal, judicial, das possíveis violações de direitos fundamentais, mas também, de outro lado, como o senhor pontuou, de não abrir mão de regular, em alguma medida, essas relações de poder que estão se construindo. O conceito, enfim, né, que é muito trabalho do professor Ring, da Alemanha, né, sobre autorregulação regulada, né, ele teve até um debate na semana passada na comissão lá do Senado sobre inteligência artificial, mas até que ponto nós conseguimos ter essa autorregulação regulada, esses conceitos que são adaptados do direito privado para o direito público e vice-versa. Eu acho que vão ser talvez as grandes questões que vão nos perseguir, né? E acredito que no sentido positivo, né? Eu sou otimista, eu não sou daqueles que falam, tem que acabar com tudo, tem que voltar, enfim, criar grandes limitações. Eu acho que, pelo contrário, né, a internet, as plataformas, né, as aplicações vieram para transformar para melhor a nossa vida, só que, é claro, isso traz uma série de riscos e desafios que a gente tem que enfrentar. Então, por favor. Não, maravilha, só estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, né? É uma alegria muito grande, mas eu também sou entusiasta do devido processo. Eu penso que, a partir do momento, por exemplo, que plataformas digitais, redes sociais, tiverem uma gestão mais procedimentalizada, com clareza de como as decisões vão ser tomadas e etapas, né? Isso já vai auxiliar bastante uma série de problemas que nós temos hoje em dia. Então, concordo integralmente. Maravilha. Professor, eu ia deixar aqui aberta só umas palavras finais, se o senhor quiser indicar alguma, além das obras que já indicou, talvez mais alguma obra ou algum julgado, enfim, mais algum material sobre esse assunto. Eu gosto muito de uma obra não jurídica, né, já vou dar uma indicação, que enfim, é um best-seller e muitas pessoas, que é da Carissa Vélez, que ela fala sobre a própria ideia de privacidade e poder, de que ela traz essa ideia de que a questão de tratamento de dados, privacidade, ela não é simplesmente uma questão de esconder fatos das outras pessoas, mas quando você sabe o que as pessoas fazem, sabe o que elas preferem, sabe como elas se comportam, no limite sabe como elas pensam, e saber como as pessoas pensam é muito poderoso, e isso traz todo esse desafio de, vamos dizer assim, regulação, né, acondicionamento do poder, seja em qual forma ele se manifestar,
na sociedade contemporânea pelo constitucionalismo. Então, eu deixo essa sugestão, queria abrir a palavra também, se surgir alguma... Maravilha. Eu tenho várias, na verdade, que eu sou um entusiasta sobre o tema, mas pensando num livro assim mais amplo, quem é meu aluno aí sabe, eu gosto muito de um livro chamado Future Politics, né, de um professor que, na verdade, tem formação jurídica, mas é um livro sobre filosofia política, digamos assim, em geral, do Jimmy Susskind, da Oxford University Press, de 2018. Por que eu penso que é legal? Ele reflete ali sobre a democracia, a liberdade, igualdade, justiça social, decisão, né, à luz da modificação que a modificação tecnológica já promoveu ou pode promover. Então, eu sempre brinco com meus alunos que é um livro de mais de 500 páginas, podia ter 5.000, porque os temas são tão complexos e ele apresenta ali algumas questões gerais. Tem esse livro também que a gente conversou do De Gregori agora, de 2022, exatamente sobre Digital Constitutionalism, né, na Cambridge University. Agora, né, em língua portuguesa, e até fácil acesso a todos vocês aí por meio dos buscadores, né, o texto do ministro e professor aqui do UDP, Gilmar Mendes, do professor Victor Fernandes, sobre constitucionalismo digital e jurisdição constitucional. Está aí na Revista Brasileira de Direito. E por fim, né, para a gente encerrar aqui, tem um texto que eu escrevi também com o professor Marco Aurélio Marrafon da UERJ, que é amigo meu do professor Victor, exatamente sobre populismo digital, na revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, lá do professor Lenny Streck. Então é isso, acho que tem bastante literatura interessante para todas e todos os interessados. Depois eu vou realmente ouvir novamente aqui nosso podcast para anotar com calma todas as dicas que são muito interessantes. Então, professor, queria agradecer em meu nome, em nome do IDPcast aqui, pela sua oportunidade, pelo seu tempo de vir debater com a gente. Foi, acho que, muito produtivo. E espero que tenhamos outras oportunidades para continuar o nosso debate. Olha, eu que agradeço. Muito, muito interessante o podcast aqui do IDP. Tem episódios e muito relevantes. Estávamos conversando antes da edição sobre o sucesso e vários temas interessantes. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Então, eu, Victor Marcel Pinheiro, host do nosso podcast Direito Constitucional, queria agradecer aqui você ter assistido ou ouvido o nosso podcast. Te convido a nos acompanhar, seja no YouTube, seja aqui no Spotify, e também que deixe seu like, valorizando o trabalho que a casa tem feito, a divulgação da informação que os nossos professores convidados também têm participado, e nos encontramos na próxima edição. Muito obrigado.